Boa tarde, Canção Nova. Boa tarde. Boa tarde você que me acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Boa tarde você que está aqui no Centro de Evangelização. O rebanhão da Canção Nova está sendo bom ou não? Sim ou não? Que bom, graças a Deus. Com muita alegria nós queremos acolher você que está aqui conosco. Como o Márcio falou, me chamo Lucas Reis, sou missionário aqui da comunidade Canção Nova há 10 anos. Tem 10 anos que eu entrego minha vida a Deus neste carisma e já afirmo que é uma grande alegria poder pertencer à Canção Nova, uma grande alegria pertencer a Jesus Cristo nesse carisma. O tema da minha pregação é convertei-vos, arrependei-vos. Repete comigo, convertei-vos. Repete comigo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Você acredita que o reino de Deus está próximo? Sim ou não? Sim. Antes de eu começar a entrar propriamente no tema e falar sobre o que é o arrependimento, o que o arrependimento gera em mim e você, nós precisamos nessa tarde compreender o porquê nós nos arrependemos. Por qual motivo, por qual finalidade você e eu, nós precisamos nos arrepender. Então eu quero dizer aqui, começar essa pregação, citando o Catecismo da Igreja Católica: se existe arrependimento, é porque existe pecado. Se nós procuramos nos arrepender, é porque nós pecamos. Então eu quero trazer aqui o Catecismo da Igreja Católica fala sobre o que é o pecado. E assim define a Igreja, através do seu catecismo, sobre o que é o pecado. Diz assim: o pecado é uma falta contra a razão. Repete comigo, razão. Isso. O pecado é uma falta contra a razão. O Catecismo da Igreja diz que o pecado, ela é uma falta contra a verdade. Repete comigo, verdade. Isso. E também o Catecismo da Igreja Católica afirma que o pecado, ele é uma falta contra a reta consciência. Repete comigo, reta consciência. E conclui assim o Catecismo da Igreja: é uma falha contra o amor verdadeiro de Deus e para com o próximo, por uma causa de um apego perverso a certos bens, fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Então o pecado, ele é uma falta contra a razão, ele é uma falta contra a verdade e ele é uma falta contra a reta consciência. Nós precisamos compreender aqui, antes de falar do arrependimento propriamente dito, nós precisamos compreender o que de fato é o pecado. O Papa Pio XII, Papa Pio XI, os papas mais antigos, ele falava que o grande mal da igreja não é simplesmente o pecado em si. O grande mal da nossa sociedade, e o Papa Pio XI vai dizendo que o grande perigo é que as pessoas, é que nós perdemos a noção do que seja pecado. E aqui, meus queridos, nós precisamos compreender que o que a igreja revela o que é pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Você já ouviu alguém com um discurso assim: ah, mas naquele tempo, antigamente isso era pecado, hoje não é mais. Alguém já viu um tipo de discurso assim? O que é pecado? É o que Jesus Cristo, através da sua igreja, revela o que é pecado. Não é o que eu acho que é pecado, não é o que eu penso que é pecado, não é o que eu sinto que é pecado. O que é pecado é o que Jesus revela através da sua igreja. Veja, meus queridos, o que nós fazemos com o pecado, o que Deus revela o pecado. E pode acontecer assim: eu sou natural de uma cidade chamada Santo Antônio de Pádua, interior do Rio de Janeiro. Alguém aqui de uma cidade menor, uma cidade do interior? Levanta a mão para eu ver. Eu sou de uma cidade pequena. Numa cidade pequena é muito comum nós determinarmos as pessoas por aquilo que ela faz. Então muitas vezes acontece assim: se alguém mente, nós chamamos essa pessoa de quê? De mentiroso, não é verdade? Se a pessoa fofoca, nós chamamos a pessoa de quê? Do quê? Fofoqueiro. Se a pessoa rouba, nós chamamos a pessoa de quê? De ladrão. O que significa isso? Nós determinamos as pessoas a partir daquilo que ela faz. Se ela mente, ela se torna uma mentirosa, um mentiroso. Se ele rouba, ele é um ladrão, uma ladra.
Se ele faz fofoca, nós chamamos de fofoqueiro, fofoqueira. Quem aqui é batizado? Levanta a mão, por gentileza. Você que é batizado, eu quero dizer para você que nós humanos, nós determinamos as pessoas muitas vezes através daquilo que ela peca, através daquilo que ela faz. Deus, mesmo quando olha para uma pessoa que mentiu, Deus não diz assim, ele é mentiroso ou ela é mentirosa. Deus, quando olha para uma pessoa que cometeu um pecado da fofoca, Deus não olha e diz assim, ali aquele fofoqueiro, aquela fofoqueira. Deus, quando olha para um filho, para um erro de um filho, ele não diz fofoqueiro, fofoqueira, mentiroso, mentirosa. Sabe o que Deus continua dizendo? É o meu filho, é a minha filha. Muitas vezes nós determinamos os outros para aquilo que ele faz de errado. Deus não. Deus sempre acredita na minha e na sua santidade. Deus sempre acredita na possibilidade da minha e da sua virtude. Então repete assim comigo, eu, mais forte, eu não sou o que as pessoas determinam sobre mim. Eu sou o que Deus determina sobre a minha vida, o que Deus determina sobre a minha história. É engraçado nós notarmos, porque às vezes nós queremos dizer o que é pecado e o que não é. Já aconteceu, quem aqui já se feriu em algum relacionamento, se feriu na família, alguém que falou alguma coisa contra você? Preste bem atenção, o que determina se algo é pecado ou não, não é porque a pessoa que ofende diz se é pecado. O que diz se é pecado ou não, é o que a pessoa que foi ofendida vai dizer se aquilo é uma ofensa. Então por que quando se relaciona com Deus, nós queremos determinar se isso é pecado ou não? Pera lá, quem determina se é pecado ou não é quem é ofendido, e não quem ofende. Eu quero convidar você que trouxe a palavra de Deus, para nós entendermos sobre o que é de fato esse arrependimento. No Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 3, versículo 2. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 3, versículo 2. Preste atenção no que a palavra diz. Fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus. Fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus. Isso daqui, queridos, é no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 2. Se nós olharmos um pouquinho depois, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, a palavra diz assim: fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. Engraçado, interessante. No capítulo 3, quem fez essa pregação foi João Batista. No capítulo 4, quem faz essa pregação é Jesus Cristo. Perceba que a mesma pregação que João Batista fez, Jesus vem e confirma. E cabe a nós entendermos como que Deus valida um ministério. Como que Deus valida um ministério de música? Como que Deus valida um ministério de uma pregação? Como que Deus valida o meu ministério? Deus valida o ministério nem sempre com as lágrimas das pessoas que sentem tocadas. Deus valida o ministério nem sempre com o arrepio daqueles que estavam no retiro. Deus valida o ministério dizendo assim: sabe, Lucas, se eu estivesse pregando na Canção Nova nesse domingo, eu falaria a mesma coisa que você está falando. Sabe, Márcio, se eu estivesse cantando na Canção Nova, eu estaria cantando a mesma coisa do que você está cantando. O que valida o ministério, o que valida a sua vida, não é o que os outros dizem, pensam sobre você. O que valida a sua vida, a sua vocação, o seu ministério, é aquilo que Deus comprova sobre a sua vida. É isso que Deus quer revelar a mim e a você. E Deus confirma a pregação de João Batista, sem tirar uma vírgula, sem tirar uma letra. A mesma pregação de João Batista se torna a mesma pregação de Jesus Cristo. E nós queremos entender e entrar nisso daqui, que é sobre o arrependimento, e compreender que, veja, arrependimento não é simplesmente eu parar de pecar. Segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus, arrependimento é a palavra metanoia. Repete comigo:
Mais forte, metanoia. Repete comigo. Sabe o que significa metanoia? Olha aqui, metanoia, sou eu que estou caminhando para esse sentido. Eu estou caminhando. Metanoia não é eu regredir a velocidade dos meus passos. Metanoia é quando eu faço um outro transtorno. Se eu estou caminhando para cá, metanoia, acontece uma metanoia na minha vida, eu mudo a direção. Então você precisa compreender que, segundo a Escritura, o que aconteceu? No Evangelho de São Lucas, certa vez, Jesus ele olha para um rapaz pequenino chamado Zaqueu, e ele diz assim para Zaqueu: Zaqueu, desce dessa árvore, porque Zaqueu era pequeno. Zaqueu teve que subir na árvore para ver Jesus. E Jesus falou assim: Zaqueu, desce dessa árvore, porque eu preciso entrar na sua casa hoje. Zaqueu, para quem não sabe, gente, segundo a Escritura no Evangelho de Lucas, Zaqueu, ele era um ladrão. Zaqueu roubava. E o que acontece quando Jesus entra na vida de Zaqueu? Ele diz assim, Zaqueu responde: eu não vou apenas deixar de roubar. Veja aqui, Zaqueu está caminhando. Zaqueu já não falou: olha Jesus, eu estava roubando muito, agora eu vou começar a roubar pouco. Não, Zaqueu ele dá um passo inverso, uma metanoia, ele muda de direção. Jesus, se eu roubava, agora eu vou dar 4 vezes mais, eu vou restituir o que eu fiz de errado. Em Atos dos Apóstolos, tem um momento que Paulo e Silas estão pregando, e um dos homens, soldados romanos, que prenderam ele, a palavra diz que Paulo e Silas, eles foram flagelados, eles foram feridos. Alguém aqui já foi ferido? Alguém aqui já foi flagelado talvez por uma palavra? Ferido por uma palavra maldita? Eu já, você já? Quem sim, levanta a mão. Já aconteceu de uma palavra ferir o seu coração? Já aconteceu de uma palavra entrar e às vezes ser mais forte do que um soco? Já aconteceu isso? De você ouvir e aquilo doer tanto o seu coração, que se tivesse sido talvez um tapa, doeria menos. Em Atos dos Apóstolos narra que aquele homem que antes, o soldado romano, que antes batia, veja, o que é conversão? Perceba o que é arrependimento do pecado. Não é apenas eu agredia e agora eu vou parar de agredir. A palavra diz que aquele soldado romano, ele que agredia, agora ele dá um outro passo, uma metanoia, ele vira. E sabe o que ele faz, diz a Escritura? Ele não apenas para de bater, ele agora começa a curar as feridas. Deixa eu ser bem claro para você que está me acompanhando aqui pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, para você que está no centro de evangelização. Sabe, marido, homem, olha aqui para mim. Sabe como você vai perceber o seu processo de conversão? Não vai ser apenas quando você deixar de agredir verbalmente a tua esposa. Falar assim: olha Jesus, eu estou me convertendo, eu nem estou falando tanta coisa a mais. É quando você mudar a sintonia, você mudar a rota e falar: de um homem que agredia com palavras, agora eu vou ser um homem que louva, eu vou ser um homem que elogia. Sabe, mulher, como o seu processo de conversão não vai ser simplesmente: eu vou parar de murmurar do meu marido. Agora você vai mudar a rota. Você vai dizer: agora, esposo, eu vou começar a dizer elogios, vou tecer elogios sobre você, pelos méritos daquilo que você realiza. Conversão não é simplesmente parar de pecar. Conversão não é simplesmente diminuir os passos em relação ao erro. Conversão é mudar a rota. Pensa aqui comigo. Imagine um carro, você está dirigindo e você está na contramão. Imagina se alguém chegasse para você e falasse assim: olha, você está na contramão, mas faz o seguinte, pode continuar nesse caminho, só diminui um pouco a velocidade. O que vai acontecer? Vai acontecer um acidente. Se uma pessoa está na contramão na via do pecado, a gente não pode simplesmente dizer: dá uma pisadinha no freio, começa a acelerar um pouco menos, que vai dar tudo certo. Não. Se alguém está no caminho do pecado, se alguém está na rota errada, vai acontecer um acidente. O que a pessoa precisa fazer? Desviar, mudar, recalcular a rota e voltar para a engrenagem correta. Conversão é isso, meus queridos. E detalhe do que no Evangelho diz: João Batista pregava sobre arrependimento, Jesus pregava sobre arrependimento. Se nós lermos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando aconteceu o batismo no Espírito, Pentecostes desce. Sabe qual foi a primeira pregação de Pedro?
Você acha que os apóstolos mediram a pregação e a conversão deles não pela oração em línguas? Os apóstolos mediram a conversão deles não pelo clamor que eles elevaram a Deus. Sabe como os apóstolos mediram a conversão deles? Quando eles choravam pelos seus pecados. Pedro, o primeiro papa da igreja, quando ele se converte, ele é batizado no Espírito, e a palavra de Deus diz que ele faz uma pregação e 3.000 pessoas batizadas no Espírito, 3.000 pessoas convertidas. E aí as pessoas que foram tocadas pela palavra perguntam para Pedro: e agora, o que eu faço para alcançar a salvação? Sabe o que o primeiro papa da igreja diz? Arrependei-vos de vossos pecados. A mesma pregação que norteou João Batista é a mesma pregação que norteia Jesus Cristo, e é a mesma pregação que norteia a igreja. Pedro, Quefas, aquele que foi constituído como pedra, rocha da igreja. A pregação da igreja, queridos, a pregação da Canção Nova não é uma pregação de acomodação dos pecados, não é uma pregação de relativização do pecado. A pregação da igreja, a pregação da Canção Nova é a pregação de conversão dos pecados. Você não está na Canção Nova apenas por entretenimento, não. Tudo isso aqui se move por uma conversão. Tudo isso aqui se move por arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Tudo que nós preparamos, essa estrutura, nós descemos para o centro de evangelização, não é apenas para o entretenimento ficar mais apetitivo para você, não. É para que convertei-vos e arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E se um dia a Canção Nova não colocar isso como lema da sua vida, você que me acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet, tudo que a Canção Nova move é para isso: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E se nós não vivermos assim, se eu, Lucas, não viver assim, eu estou traindo o meu chamado e eu estou traindo o meu propósito de vida. Porque não é um mero entretenimento, é convertei-vos, arrependei-vos. Sabe qual é o maior troféu da Canção Nova? O maior troféu da Canção Nova não é simplesmente você vir e sentar na sua cadeira. O maior troféu que nós podemos dar a Jesus Cristo é você sair da sua cadeira convertido, é você sair da sua cadeira arrependido pelos seus pecados. A partir daí nós estamos cumprindo o nosso propósito. Amém? Tem alguém me ouvindo ou não? Sim ou não? Bate no seu peito: quem tem que se converter sou eu. Mais forte: quem tem que se converter sou eu. Eu quero dizer até mesmo aqui, preste bem atenção na palavra que eu vou dizer. Existem 2 tipos de arrependimento. O primeiro tipo de arrependimento, repete comigo, é a palavra atrição. Repete comigo: atrição. O que significa, Lucas, atrição? Atrição vem da palavra contere, que significa triturado, esmigalhado. Eu lembro quando eu era mais novo, eu ia no sítio do meu avô, e às vezes eu tinha que esmigalhar o milho, para triturar o milho, não é verdade? É assim que o Senhor quer fazer com o meu e o seu coração. Nosso coração ele precisa ser esmigalhado pela palavra, triturado. Atrição, repete aqui comigo: atrição. Atrição é sinônimo de um arrependimento imperfeito. Atrição é sinônimo de um arrependimento que vem apenas pelo temor a Deus. Você conhece alguém, ou talvez você seja essa pessoa, que já cometeu um pecado e fala assim: meu Deus, eu quero já logo confessar ao padre, procurar o padre, porque eu estou com medo de ir para o inferno, porque eu cometi esse pecado. Ainda assim, a sua confissão é válida. Ainda assim, o seu arrependimento é verdadeiro, mas o seu arrependimento não é perfeito. Então isso é uma atrição. Atrição é um arrependimento que eu tenho porque eu não quero ir para o inferno. É um arrependimento imperfeito porque ele ainda está sustentado no temor. Agora repete comigo uma outra palavra. A primeira palavra qual é? Atrição. A segunda palavra é contrição. Repete. Contrição. Contrição é o arrependimento verdadeiro. Contrição é quando eu peco e me arrependo, não apenas porque eu estou com medo de ir para o inferno, é porque eu pequei contra um pai amável, é porque eu pequei contra um pai que me ama,
que morreu por mim numa cruz, que dá vida por mim, que envia teu Espírito. A contrição verdadeira, ela está centrada nisso, não em mim, não naquilo que eu sinto, naquilo que eu acho. A contrição verdadeira está centrada em Deus, não no meu temor de ir para o inferno, mas no meu desejo de ir para o céu. Eu quero convidar você, nós compreendermos. Eu quero trazer aqui para você duas figuras: a figura de Judas e a figura de Pedro. Tanto Judas como Pedro, ambos foram chamados por Jesus Cristo a serem apóstolos, amém? Repete comigo, amém? Judas e Pedro eram apóstolos, não é? Amém. Judas e Pedro foram chamados por Jesus de Satanás. Judas e Pedro ouviram da boca de Jesus uma palavra: amigo. Judas e Pedro fizeram um esforço, cada um, de tentar negar aquilo que ia fazer com Jesus, amém? Perceba-se, os dois pecaram, os dois eram apóstolos, os dois foram chamados por Deus, só que um se arrependeu e o outro ficou apenas preso no seu pecado. Um se arrependeu diante de Deus, o outro se arrependeu diante de si. Um se arrependeu e foi chorar com Jesus, que foi Pedro. O outro se arrependeu e foi procurar aqueles que iam crucificar Jesus. Sabe o arrependimento que bate talvez na sua consciência? Esse arrependimento não é para você falar para o seu grupo de WhatsApp. O arrependimento dos seus pecados não é simplesmente para você falar para uma pessoa que é próxima, não. O arrependimento dos seus pecados é para você procurar o sacerdote e ali ele, persona Christi, te absolver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes nós nos arrependemos, mas procuramos as pessoas erradas. Nos arrependemos e queremos que o outro apenas anestesie na minha consciência o que o meu ego foi ferido por um pecado. Não. Arrependimento verdadeiro, nós precisamos nos deslocar a Deus, porque é Ele que pode perdoar os meus pecados, é Ele que pode perdoar os seus pecados. Judas, de certo modo, ele também se arrependeu. Judas, de certo modo, ele entendeu que ele estava pecando contra o sangue de inocente. Mas preste atenção, mesmo sabendo, Judas, mesmo sabendo que ele tinha pecado contra o sangue de um inocente, Judas não teve a capacidade de ser imerso no sangue do Cordeiro. Mesmo sabendo que ele pecava contra sangue inocente, isso ele falou para os príncipes dos sacerdotes, ainda assim, Judas não teve a coragem de ser imerso nesse sangue. Nesse sangue que seria derramado por ele, diferente de Pedro. E aqui eu quero dizer para você que a contrição de Pedro, quem aqui já assistiu aquele filme, A Paixão de Cristo? Levanta a mão, quem já viu esse filme? Eu recomendo para quem não viu. Tem um momento desse filme que é o que me chama mais atenção. É o momento que Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, Pedro vai, ele é arrependido pelos seus pecados, Jesus começa a carregar sua cruz, e no filme mostra, relata, o olhar de Jesus a Pedro. Aquele olhar de Jesus a Pedro foi capaz de mover mais o coração de Pedro do que talvez milhares de pregações poderiam mover. O olhar de Jesus, diz São Bernardo de Claraval, ele não apenas enxerga o corpo, ele não apenas enxerga a aparência. O olhar de Jesus consegue enxergar a alma. O olhar de Jesus é um olhar metafísico. Uma palavra difícil, né? Sabe o que significa um olhar metafísico? Um olhar metafísico é um olhar que ultrapassa a physis, ou seja, a fisionomia. Lá no Antigo Testamento a palavra diz: os homens olham a aparência, e Deus olha o quê? Você se lembra? Deus olha o quê? O coração. Os homens olham a aparência, Deus enxerga o coração. Eu quero dizer para você que está aqui nesse centro de evangelização, eu quero dizer para você que me acompanha
pelo sistema de comunicação da Canção Nova. Deus tem esse olhar metafísico. Deus conseguiu enxergar em Levi um cobrador de impostos, um futuro apóstolo, um futuro evangelista, um futuro santo, um futuro mártir da igreja. Jesus, no início do seu ministério, ele olha Pedro, um simples pescador, pescando peixes, porque não é isso que pescador faz? Pesca peixes. Jesus teve a capacidade de olhar naquele pescador de peixes e disse: doravante, a partir de agora, você não vai ser mais pescador de peixes, vai ser pescador de homens. Jesus consegue enxergar possibilidades. Talvez você que me acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação dizendo: olha, eu sou um maldito, eu sou um pecador, eu não tenho jeito. Jesus consegue enxergar possibilidade em você. Talvez você que está numa situação de enfermidade diga assim: eu só estou esperando para morrer. Não, Jesus consegue enxergar vida em você, aonde os olhos dos homens só enxergam morte. Você que está passando por uma enfermidade, você que está passando por uma dificuldade, dizendo: olha, Lucas, interiormente eu estou morto por dentro. Jesus, com seu olhar metafísico, que ultrapassa as aparências, ele diz: eu consigo enxergar vida. Você que está olhando para você e dizendo: olha, eu sou um pecador, eu sou um desgraçado mesmo. Jesus olha para você e diz: eu consigo enxergar graça. Se Jesus tem esse olhar metafísico e não desiste de você, você não pode desistir de si mesmo. Aponta para essa pessoa que está do seu lado e fala: você não pode desistir de você, porque Jesus acredita, porque Jesus confia, porque Jesus vê possibilidade de vida onde havia morte. O olhar metafísico de Jesus, ele consegue enxergar num traidor a possibilidade de um amigo. O olhar metafísico de Jesus consegue enxergar num simples pescador um futuro papa da igreja. Ah, meu querido, se você soubesse o olhar de Jesus sobre você, e da capacidade desse olhar que ultrapassa o seu entendimento, que ultrapassa a sua inteligência, que ultrapassa aquilo que você acha que você é. Talvez você fale assim: poxa, Jesus, meu casamento está falido. Poxa, Jesus, eu não tenho jeito. Jesus, com seu olhar metafísico, ele consegue enxergar a restituição da sua casa. Talvez você chegava e falava assim: poxa, Jesus, a minha casa está um inferno. E Jesus, com seu olhar metafísico, diz: eu quero enxergar em você, eu enxergo em você um lar para edificar o céu nessa terra. O olhar metafísico de Jesus muitas vezes nos surpreende. Teve um tempo na minha vida que hoje eu sou noivo, mas teve um tempo que já fui seminarista aqui na Canção Nova. E eu sempre falava para as pessoas, preparando elas para se confessar, eu falava para elas, quero falar para vocês, para você que me acompanha: o seu pecado, ele não tem poder de escandalizar a providência. O seu pecado, ele não tem poder de escandalizar Jesus Cristo. Mas a misericórdia de Deus tem poder de escandalizar a nossa consciência. A misericórdia de Deus tem poder e eficácia de escandalizar o meu entendimento de justiça e perdão, porque a misericórdia de Deus ultrapassa os nossos limites. E veja, quando eu narrei para vocês, quando Jesus entra, quando Jesus chama aquele pequeno homem e diz: eu preciso entrar na sua casa, é como se Jesus estivesse dizendo: desce, Zaqueu, da árvore. Desce, Zaqueu, da árvore, porque daqui a pouco, Zaqueu, eu vou subir em outra árvore, a árvore da cruz, e darei vida a você. Quantas vezes nós mesmos nos sentimos mal, quantas vezes nós mesmos não nos perdoamos, e Jesus está dizendo para você agora: desce dessa cruz, porque eu vou subir nela por você. Você não é capaz de perdoar os seus pecados, mas eu sou. Sabe quem que é o condenador? Jesus, ele veio trazer justiça. Jesus, ele não veio trazer condenação. Quem condena é o demônio. Ele é o diabolos, o divisor. O demônio é o condenador por excelência. Jesus não. Jesus é aquele que abraça.
Em nome de Jesus eu te falo, você que está aqui no centro de evangelização, você que me acompanha, não deixa que o pecado dê a última palavra da sua vida. Existe possibilidade de graça, existe possibilidade de perdão, existe possibilidade de vida. Você acredita nisso, sim ou não? Se acredita, aplauda então Jesus, porque Ele gera vida onde há morte, porque Ele gera vida onde há morte, porque Ele enxerga santidade onde estava só o pecado, porque Ele enxerga virtude onde havia só vício. Esse é o olhar metafísico de Jesus. E eu quero agora, para nós começarmos a finalizar, aqui eu trouxe duas pessoas. A decisão é sua. Se você quer ser Judas, que trai, mas não se arrepende em si e diante de Deus, ou se você quer ser Pedro, que se arrepende, mas fala: Jesus, me acolhe de volta. Existe um tipo de pessoa que para Jesus é mais difícil perdoar do que propriamente um pecador. Lembra no Evangelho que Jesus narra? Ele disse que haviam duas pessoas que estavam no templo rezando. Um estava na frente dizendo assim: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me fez bom. Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como aqueles que não conseguem te adorar. Ou seja, as pessoas estavam pautadas no próprio mérito. E Jesus narra que lá no final do templo, um homem todo encurvado batia no peito e dizia assim: Jesus, me perdoa porque eu sou pecador. E sabe o que Jesus fala para os apóstolos? Sabe quem saiu justificado? Não era o doutor da lei que estava lá na frente contando com seus méritos. Jesus disse: quem saiu justificado é aquele pobre pecador que reconheceu as suas misérias, batia no peito dizendo: tende piedade de mim, Jesus, porque sou pecador. Jesus certa vez ele disse no Evangelho que as prostitutas iriam se adiantar no reino dos céus, até mesmo os doutores da lei, porque Jesus ele não pode perdoar quem acha que não merece perdão. Jesus ele não pode perdoar, não porque ele não é Deus e não tem capacidade de perdoar, é que ele não pode perdoar quem não se abre ao arrependimento. Ele não pode perdoar quem diz que não precisa de um Salvador, porque se você é o seu próprio Deus, se você é bom o suficiente, para que Jesus precisa te perdoar? Mas se você é miserável, falho, existe misericórdia, existe perdão. Eu quero convidar você que trouxe a Sagrada Escritura, pegar no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, no versículo 32. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 32. A palavra diz assim: eram conduzidos ao mesmo tempo dois malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita. Veja para mim, olha aqui, Jesus está sendo crucificado. O Evangelho está narrando que vai ter um à direita e outro à esquerda. Um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo zombavam dele os soldados, aproximavam-se dele, ofereciam vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia essa inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Para nós isso é justo, recebemos o que merecemos, os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim
quando tiveres entrado no teu reino. Olha que o homem falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Nós temos aqui Jesus, que está no centro. Gente, Jesus, ele é tão perfeito que até para morrer ele foi comunitário. Nem morrer ele morreu em paz, teve que ter duas pessoas com ele. A gente que vive vida comunitária, né? Até para morrer Jesus teve que compartilhar até a morte. Não bastou compartilhar a vida, teve que compartilhar a morte. Jesus, ele está no centro. Tudo isso para nos dizer que no Evangelho de Mateus, quando começa a dizer que Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco, que Jesus, e nós professamos isso no credo, não é verdade? O que nós professamos? Que ele está onde? Sentado à direita de quem? Jesus está sentado à direita de quem? De Deus Pai. Mas veja, Jesus, ele é Emanuel, ele é um Deus conosco. Jesus, ele não é apenas o que está sentado à direita do Pai e diz assim: olha, eu estou vendo você sofrer aí, mas eu estou tranquilo porque eu estou sentado à direita do Pai. Não, Jesus, ele é Emanuel, ele é um Deus conosco, ele é um Deus com você nos sofrimentos da sua vida, na crucifixão da sua vida, no martírio da sua história. Jesus também, ele é Emanuel. Jesus, ele não é Emanuel, um Deus distante que fica: olha, eu estou sentado à direita de Deus Pai e estou vendo você padecer aí, meu filho. Eu estou sentado à direita de Deus Pai e estou vendo você padecer aí, minha filha. Não, Jesus, ele também é crucificado conosco. As suas dores, as enfermidades que você vive, o luto que você vive, Jesus, ele é Emanuel, ele está com você no luto. Ele é Emanuel, ele está com você na enfermidade. Ele é Emanuel, ele está com você na dificuldade da sua vida, da sua história. Talvez você nos acompanhe, vem para a Canção Nova e diga: meu Deus, parece que eu estou sendo crucificado. Jesus, ele é crucificado com você. Você conhece alguém que só é parceiro, que só é junto com você quando tudo está bem? Alguém tem um parente que é assim? Quando tem dinheiro no bolso, saúde, os parentes tudo aparece. Da sua família não tem ninguém assim não, né? Você não tem amigos assim não, ou tem? Quando tudo está bem, aparece todo mundo. Se anunciar que você ganhou na loteria, pronto, vai lotar de gente na sua casa. Mas deixa bater uma enfermidade, se alguém vai estar com você. Ninguém está. Jesus é o contrário. Jesus é o contrário. Quanto mais enfermo você tiver, quanto mais sofrido você tiver, mais Jesus fala assim: eu quero estar com ele, porque eu sou Emanuel. Eu não sou um Deus covarde, que tira, que sai, que fica distante do sofrimento. Pelo contrário, Jesus quer dizer para você que o seu sofrimento tem poder de atração. Ele se sente atraído quando você sofre, não porque ele te quer mal, é porque ele quer ser um com você no sofrimento. Jesus, ele consegue se encarnar e se fazer um de nós, como diz a Escritura, além do pecado. Então eu quero meditar com você aqui primeiramente na oração que aquele servo da direita faz. Veja, a palavra diz que os dois, um é ladrão e o outro é virtuoso. A palavra diz isso? Não, a palavra diz o quê? Que os dois são ladrões. A palavra não está dizendo que um é bom e o outro é... Os dois são ladrões. Os dois cometeram crimes para serem crucificados. Mas a oração de um deles, juntamente com os soldados romanos, era: se tu é Deus, desce da cruz. Ah, meus queridos, nós também podemos fazer essa oração quando a gente está sendo crucificado, sabe? Quando às vezes nos sobra aquele dinheiro no fim do mês, quando às vezes bate uma enfermidade, às vezes nós podemos fazer essa oração também. Desculpa, essa falsa oração: se tu és Deus, resolve essa circunstância da minha vida. Se tu és Deus, resolve isso. Só que isso não é oração, isso é desafiar a Deus. E a palavra diz que ele resiste aos soberbos. Ele resiste aos soberbos e a sua graça se inclina para os humildes. A oração daquele homem não foi atendida porque ele não estava pensando em Deus, ele estava pensando em si.
A nossa oração não pode ser: Jesus, me salva dessa circunstância de dor. Não, Jesus, apenas me salva dessa terra. Porque se eles tivessem um olhar espiritual, eles compreenderiam que Jesus é Deus não porque Ele não desceu da cruz. Jesus é Deus porque Ele teve capacidade de subir nela, de se entregar nela, de morrer nela. A oração deles, deixa eu dizer, era uma oração até do anticristo, daquilo que era o contrário ao Cristo. Se tu és Deus, você desce da cruz e me salva. Não, porque Ele é Deus, Ele subiu nela. Se você está passando por um momento de crucifixão na sua vida, de dor, deixa que Jesus adentre na sua história, deixa que Jesus suba na cruz com você, deixa que Jesus padeça com você. De outro lado, existia um outro homem que fazia uma oração diferente. A oração do outro homem não era: se tu és Deus, desce da cruz. Não, a oração daquele outro homem era: Jesus, o que eu fiz foi errado. Olha o arrependimento verdadeiro. Jesus, eu sei que eu errei. Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas lembra de mim, Jesus. Lembra de mim quando você chegar no céu. Lembra de mim. Nós precisamos, queridos, nós que estamos aqui para louvar a Deus, nós precisamos ter esse cuidado, porque a nossa oração, a oração daquele homem, do mau servo, do mau ladrão, não era uma oração simplesmente, era uma blasfêmia revestida de oração. E a nossa oração pode ser, na verdade, uma blasfêmia. Se tu és Deus, tem que me curar. Veja que pretensão. Quem sou eu para determinar o que Deus é? Vocês já viram uma criança? É a oração da criança. A criança, ela acha que ela é o centro do mundo. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Já aconteceu do seu filho, da sua filha, quando ele era pequenininho, falava assim: mamãe, papai, eu quero comer chocolate todo dia. Já aconteceu? E às vezes o seu filho, a sua filha fala assim: ô papai, ô mamãe, você não vai me dar chocolate todo dia? Então você não é bom, logo você não me ama. Às vezes nós somos assim com Deus. Se Ele não dá o que eu quero, logo Ele não é bom, logo Ele não é Deus. Mas justamente porque Ele é bom e porque Ele é Deus, Ele não vai dar o chocolate para você que você quer todo dia, porque Ele sabe o que nos sustenta e apenas aquilo que nos agrada. Eu quero começar a concluir essa pregação, porque o bom ladrão nos remete a uma decisão de vida. Para quem não sabe, o bom ladrão, pensa gente, o homem que viveu errado a vida toda, no final da vida existe um processo da igreja, que é um processo de canonização. A igreja, ela olha para uma pessoa, procura virtudes heróicas nessa pessoa, para aí saber se ela pode ser santa ou não. Então a igreja canoniza as pessoas. A igreja canonizou João Paulo II, a igreja canonizou João 23, a igreja canoniza. Aquele homem não foi canonizado pela igreja. Aquele homem, porque se arrependeu, ele foi canonizado pelo próprio Jesus Cristo, porque Jesus falou: hoje meu filho estará comigo no paraíso. Quem garantiu o reino para aquele homem nem foi os outros homens, nem foi o Senhor através da sua igreja. Quem garantiu o reino para aquele homem foi o próprio Verbo encarnado. Jesus garantiu o céu para ele, Jesus declarou o céu a ele. E a palavra, o nome dele diz Dimas, e a igreja hoje diz São Dimas, o homem que tinha cometido pecados terríveis, o homem que estava sendo crucificado pelos seus pecados. A igreja chama São Dimas. E sabe por que a igreja chama São Dimas? A palavra Dimas, ela significa aquele que nasceu no pôr do sol. No pôr do sol, aquele que nasceu no pôr do sol, isso significa Dimas. Quem aqui gosta de futebol? Levanta a mão, por gentileza. Quem gosta? Eu gosto muito de futebol. Quem gosta de futebol já teve a experiência do seu time tá empatando o jogo, e no último lance do jogo, o seu time vai lá, faz um gol e é campeão. O que você faz? Você vai vibrar, não é verdade?
você vai gritar de alegria, porque no último lance do jogo, aos 45 do segundo tempo, o seu time empatando, o seu time perdendo, o jogador vai lá e faz o gol. E o que nós fazemos? Eu quero pedir a sua ajuda. Nós gritamos, não é verdade? Quanto mais deveria ser a alegria, gente, de um homem que aos 45 do segundo tempo, ele não estava perdendo apenas um campeonato, ele estava perdendo a sua alma. E não era uma derrota parcial, era uma derrota eterna. E aos 45 do segundo tempo, Jesus entra em campo de maneira aleatória para aqueles homens e salva, e marca o gol da salvação na vida dele. Deixa eu dizer para você que me acompanha no centro de evangelização, para você que está em casa, talvez você achou que o jogo acabou para você, mas não. Existe aos 45 do segundo tempo um homem que é capaz de entrar na sua história, entrar na sua vida e te salvar. Lucas, o que eu preciso fazer então? Arrependei-vos e crede no Evangelho. A partir daí Jesus pode trazer a vitória não de um campeonato, a vitória não de um jogo, mas a vitória eterna da nossa alma. O padre Jonas, ele dizia assim: como nós vamos saber se um acampamento na Canção Nova foi um bom acampamento? Não é simplesmente pelo número de pessoas que vêm. Um bom acampamento, dizia o padre Jonas a nós, missionários da Canção Nova, um bom acampamento não é apenas quando as pessoas levantam a mão e oram em línguas. Não. Sabe o que o padre Jonas dizia para medir um bom acampamento? São quantas pessoas que vão até o confessionário, chega diante do sacerdote, bate no peito e fala: eu pequei, estou arrependido. Um bom acampamento da Canção Nova se mede pelo arrependimento dos pecados, e não pelo número, é pelo arrependimento dos pecados. Nós existimos para isso. Eu disse que Jesus pode entrar aos 45 do segundo tempo. Só que garantia você tem que esse jogo pode ir para a prorrogação amanhã? Que garantia que você tem que esse jogo pode ser estendido amanhã? Eu não tenho garantia do amanhã, você tem? Quando nós rezamos Ave Maria, nós rezamos assim: agora, me ajuda, agora e na hora do quê? Da nossa morte, amém. Quero contar uma história para vocês. Quem aqui já ouviu falar de Dom Bosco? Levanta a mão por gentileza. Dom Bosco é um padre canonizado pela igreja. Para quem não sabe, o padre Jonas, ele era salesiano, ele era da congregação de Dom Bosco. E Dom Bosco, ele cuidava muito dos jovens. E uma vez, Deus revelou para Dom Bosco que um dos jovens no qual ele cuidava tinha cometido um pecado mortal, tinha cometido um pecado grave. Só que Dom Bosco, enquanto padre, enquanto sacerdote, ele não chegou para o menino e falou: ô filho, vem cá e vem se confessar comigo. Quando você quer se confessar lá na sua paróquia, é o padre que vai até a sua casa, ou é você que tem que ir até a igreja? É nós que vamos até a igreja, não é verdade? Do mesmo modo, só que Dom Bosco, muito pedagógico, ele sabia que o menino tinha cometido um pecado mortal. Só que Dom Bosco não poderia ter um menino, porque quem tem que se arrepender e procurar o sacerdote é o penitente. O que Dom Bosco fez? Dom Bosco escreveu um bilhete dizendo assim: e se você morrer hoje? Aquele menino foi, se deparou, foi dormir, ele debaixo do travesseiro viu esse bilhete e se deparou com essa frase: e se eu morrer hoje? Aquele menino foi, lembrou do pecado que tinha cometido, se arrependeu dos seus pecados, não apenas uma atrição, mas uma contrição, e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou procurar Dom Bosco agora mesmo, nem vou deixar para amanhã, hoje mesmo já procuro Dom Bosco. Aquele menino foi, bateu lá na porta do quarto de Dom Bosco, e para surpresa dele, Dom Bosco estava com uma estola roxa, esperando aquele menino. Aquele menino assustado falou assim: mas nossa, padre, o senhor sabia que eu viria hoje? Dom Bosco foi, sorriu para ele e falou: meu filho, eu sabia que você viria hoje. Aquele menino, gente, se confessou, voltou para o quarto e dormiu. E aquele menino nunca mais acordou, porque naquela mesma noite, aquele menino morreu.
Aos 45 do segundo tempo, a salvação entrou na vida dele. Você não sabe até quando esse jogo será prolongado. Você não sabe até o acréscimo do jogo da sua vida. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da conversão. Hoje a salvação entrou na sua casa. Como Jesus chegava para as pessoas, Jesus não falava, amanhã você se converte. Não, Jesus falava, hoje entrou a salvação no seu lar. Hoje entrou a salvação na sua casa. Hoje entrou a salvação na sua vida. É hoje. Quero contar mais, antes de finalizar a pregação, quero contar uma outra história de outro santo para você. Um santo conhecido por nós, chamado Santo Expedito. Para quem não sabe a história de Santo Expedito, ele estava nesse processo de conversão, e um corvo, para quem não sabe, corvo é um pássaro, gritava assim para ele, cras, cras, cras. Para quem não sabe, cras significa amanhã. Amanhã, Expedito, você se converte. Amanhã. E aquele homem foi, pisou no pássaro. É assim a imagem que nós temos de Santo Expedito, pisando no pássaro, que escrita a palavra cras, amanhã. E ele ergue a palavra de Deus, ele ergue o crucifixo, dizendo assim, odie, que significa hoje. Hoje a salvação entrou no seu lar. Hoje é o dia de arrependimento. Hoje é a hora da graça. Eu comecei falando para vocês da pregação que João Batista fez. Eu comecei falando para vocês da pregação que Jesus Cristo fez sobre arrependimento. O que Pedro fez após o Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Mas não foi apenas João Batista, não foi apenas Pedro que teve esse clamor de conversão. Eu quero falar de um outro homem que no século 20 e 21 também teve um apelo de conversão. Quem aqui já ouviu falar de Padre Jonas Abib? Levanta a mão. Quem já ouviu falar de Padre Jonas Abib? Padre Jonas Abib, ele atualizou o convertei-vos e crede no Evangelho de João Batista. Ele atualizou o convertei-vos e crede no Evangelho de Jesus Cristo. Padre Jonas disse, ou santos ou nada, ou santos ou nada. Concluindo essa pregação, eu quero dizer, Deus não levantou o Padre Jonas como levantou João Batista para ser um homem do deserto e gritasse santos ou nada, não. Deus levantou o Padre Jonas, fez ele fundar uma comunidade com um sistema de comunicação. Por isso que tem uma pessoa me acompanhando ali atrás da câmera. Por isso que teve uma pessoa que segurou a placa e falou assim, olha Lucas, já está acabando, está dando a hora de encerrar, daqui a pouco nós temos a Santa Missa. Porque Deus inspirou o Padre Jonas a atualizar esse processo, esse grito de conversão, ou santos ou nada, através de uma rádio, através de uma internet, através da TV Canção Nova, que você me ajuda muito a evangelizar. Mas esse grito do Padre Jonas, esse grito que vai ser atualizado por muitos, veja, o grito do Padre Jonas, ou santos ou nada, ele jamais cessará, sabe por quê? Porque mesmo que o Padre Jonas tenha vivido a sua Páscoa, Deus continua levantando outras vozes para atualizar, ou santos ou nada. Deus continua atualizando o clamor de Padre Jonas Abib. Sabe, gente, eu trabalho no vocacional da Canção Nova. Depois que o Padre Jonas faleceu, a quantidade de pessoas que chegaram para mim dizendo assim, eu quero fazer parte da Canção Nova. Depois que o Padre Jonas faleceu, o meu coração ainda se sensibilizou. Talvez o demônio poderia ter pensado quando Jesus morreu, falado assim, agora acabou porque Jesus morreu. Mal sabia ele que ali estava o início da vitória. Talvez você ouviu alguém dizendo assim, agora a Canção Nova vai acabar porque o Padre Jonas morreu. Mal sabia ele que a Canção Nova vai ser mais triunfada agora, vai ver o seu triunfo, porque a Páscoa do fundador faz com que outras vozes se levantam. E se você é chamado a perpetuar essa voz, eu quero te convidar a ficar de pé, para nós rezarmos, e dizer esse grito, não do Padre Jonas, não de João Batista, mas o grito da igreja, ou santos, ou santos, ou santos, ou nada. Esse é o nosso clamor. Se lá fora as pessoas estão fazendo outro clamor, esse é o nosso clamor, esse é o nosso louvor. Ou santos, cantemos juntos aquilo que Deus inspirou o Padre Jonas e o que Ele quer atualizar no seu coração nessa hora.
Ergue o seu braço comigo e canta. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada